A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Deus seja engrandecido nesta quinta-feira de vitória. Louvamos e glorificamos ao Senhor, dia 11 de fevereiro, quinta-feira abençoada. E nós nos encontramos aqui, louvado seja Deus, para glorificar o nome do Senhor. Já nesta manhã levantamos cedo para louvar e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade e estamos meditando na palavra de Deus. E já por esta manhã o Espírito de Deus fala ao nosso coração, começa a falar conosco lá em Números 22, onde que tem lá o título Balaque e Balaão. E Balaão, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, era filho de Beor. E Balaque era rei dos Moabitas. Balaque, muito preocupado, temeu, porque viu que o povo de Deus crescia e o povo de Deus vinha vencendo com Moisés grandes lutas e batalhas. E de repente agora ele se sente intimidado e ele temeu, porque ele sabia que Deus poderia dar Moabe também ao povo de Israel. Porque o Senhor ia lambendo diante da face os seus inimigos, porque o Senhor era fiel, ele tinha dito que daria vitória para o povo dele. E o que me chama a atenção neste dia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que aquele Balaão, ele era feiticeiro. Balaque agora chega para ele e diz: olha, eu quero que tu amaldiçoe aquele povo, porque eu sei que o que tu amaldiçoa é amaldiçoado, e o que tu abençoa é abençoado. E agora, aquele Balaão, ele se levanta para guerrear contra o povo de Deus. Porém, a Bíblia vai dizer o seguinte, que o Senhor aparece a Balaão e disse: quem são esses que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, me enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão, Números 22, verso 12: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Então agora Balaão compra uma briga com o próprio Deus. E eu quero dizer uma coisa da parte de Deus para você. Quantas das vezes o teu inimigo, ele pede permissão para tocar na tua vida, ele pede permissão para tocar na minha vida. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus neste dia. Se o Senhor é contigo, nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. E ali o Senhor agora começa numa pleita, conversando com Balaão diretamente. Tu farás assim, assim, assim. E todas as vezes que Balaque pensava que Balaão ia amaldiçoar, ele abençoava. Mas em um determinado momento, irmãos, me chama a atenção algo que eu não posso deixar passar desta mensagem deste dia. É que em algum momento Balaão, ele não cumpre. Eu creio que no seu coração ele propôs realmente amaldiçoar ao povo de Deus. E ele tinha uma mula. E ali aquela mula, ela viu o anjo do Senhor, porque Deus tinha dispensado o anjo para pelejar, porque Balaão foi rebelde. O Senhor tinha dito que não era para ele amaldiçoar, e no seu coração ele tinha o intento de amaldiçoar. E ali aquela mula, ela desviava para um lado, porque ela viu o anjo com a espada desembainhada nas mãos. E ela desviava para o outro e Balaão espancou aquela mula. Daqui a pouco a mula tentou novamente desviar, porque ela viu, ela era temente ao seu senhor. E novamente o Balaão espanca. E pela terceira vez, Balaão espanca aquela mula. E a ira de Deus se acendeu. O anjo estava ali, pronto para matar a Balaão. O anjo estava ali, numa vereda de vinhas, né? Uma parede desta banda e outra parede. A mula ficou numa situação difícil, porque ela não queria de maneira nenhuma que o seu senhor fosse morto. Então, na terceira vez que ele ali,
espancou aquela mula. Então o anjo do Senhor abriu. Então o Senhor, o próprio Senhor, não o anjo, o Senhor abriu a boca da jumenta, ao qual disse a Balaão: não é mula jumenta, que te fiz eu que me espancaste 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivesse uma espada na mão, porque agora te mataria. Números 28, 29 e agora verso 30. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o anjo do Senhor abriu os olhos a Balaão. Então o Senhor, o próprio Deus, abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a face. Então o anjo do Senhor, verso 32, lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso, aleluias, diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim, e se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade, que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parecer mal aos teus olhos, torna-me. E disse, verso 35, o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, estas falarás. Então Balaão foi-se com os príncipes de Baraque. Vocês estão entendendo, povo? A responsabilidade. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do povo que teme ao Senhor e o livra. Deus tinha escolhido o seu povo e Deus agora ali não queria que aquele feiticeiro se levantasse para destruir o povo de Deus. E ele realmente agora aprende e ele fala para Baraque: eu vou falar as palavras que Deus colocar nos meus lábios, não vou falar porque eu vou temer ao Senhor, em outras palavras. Sabe o que Deus fala comigo e contigo neste dia? Que não adianta o diabo se levantar contra a tua vida. Não adianta o diabo se levantar contra a minha. Porque a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. E aí eu pego o verso 19 de Números 23 e pego o verso 23 e 24. E diz assim o verso 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Diz o verso 23 e 24: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhações contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. E diz o verso 24: eis que o povo se levantará como leão, e se alçará como leão, e não se deitará, até que coma presa e beba o sangue de mortos. Irmãos, contra Jacó não há encantamento. Talvez eu esteja falando com algum crente ou com alguma pessoa que está com medo. Irmãos, uma das coisas que eu tenho lutado no mundo espiritual é para não ter medo. O amor lança fora todo medo. Então, neste dia, lança o medo, o temor fora. Tema somente ao Senhor, porque contra Jacó não há encantamento, não tem obra de feitiçaria. Podem se levantar contra ti, a palavra diz, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor, neste dia. Então levanta a tua cabeça. Assim como Balaão não conseguiu amaldiçoar, todas as vezes que a boca dele abria, ele abençoava. Baraque não entendeu aquilo, porque Baraque queria pagar para que ele amaldiçoasse, mas ele abençoava o povo de Deus. Eu quero te dizer neste dia, levanta a tua cabeça. Contra Jacó não há encantamento, contra Jacó não há Covid, contra Jacó não há doença, porque o Senhor é contigo. Levanta a tua cabeça nesta manhã, porque o Senhor levanta ao teu favor, e o que Ele pede de ti? Obediência. Seja fiel, seja obediente, ser fiel no pouco, para que sobre o muito Ele possa te colocar. Levanta a tua cabeça, ergue a tua cabeça, sai do meio desta dificuldade, sai do meio deste problema que o diabo te colocou. A palavra diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Existe uma condicional, a condição para que ele venha dominar a sua vida é você ser amigo do pecado. É você ser amigo das coisas do mundo. Mas se você obedecer, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus,
e não te declinares nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguir o teu caminho com Jesus, nenhum mal te sobrevirá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Tem uma condicional, é obedecer. Obedeça a palavra de Deus, porque contra Jacó nesta manhã não há encantamento. Podem se levantar com bruxaria, podem se levantar. Volta e meia Deus tem falado, pessoas se levantam contra ti com bruxaria. Não tem problema, pode se levantar, porque em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Uma vez que Deus escolhe, uma vez que Deus chama, Ele capacita. Ele diz: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Mas ele não disse que não estaria conosco. Pelo contrário, ele fala lá no livro de Evangelho, segundo escreveu João: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não fique fixando a tua mente muito naquilo que aparentemente você teme, você vê. Olhe para o Senhor. O Senhor quer que nós olhemos para Ele. Não tem muitos dias eu passei por uma experiência muito forte. Eu me senti atemorizado dentro do ônibus de viagem. Estava viajando, retornando para o Rio de Janeiro, e de repente eu acordei, eu me assustei na madrugada e vi tudo fechado, e aquilo começou a me dar um espírito de fobia. Eu comecei a entender que era a hora que eu precisava clamar ao Senhor. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Ali eu estava tendo uma batalha. Muitas das vezes as pessoas de madrugada levantam passando mal, com fobia, com falta de ar. É momento de você clamar. Clame ao Senhor. Eu clamei ao Senhor e aquele demônio teve que sair, aquele espírito do pavor, do medo, porque nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Então não nos precisamos nos preocupar com nada, só precisamos temer, só precisamos obedecer à palavra de Deus. E o Senhor me deu vitória e eu cheguei no meu destino bem. Aquele medo, aquele pavor saiu. Talvez eu estou falando com alguém que vive preocupado, com medo. Não temas, confia no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Talvez eu esteja falando com alguém que ainda está deitado, moribundo, entristecido, depressivo. Levanta a tua cabeça e clame ao Senhor, porque neste dia Ele tem maravilhas para fazer na tua vida, assim como Ele usou a boca daquele homem que ia amaldiçoar, e aquele homem abençoou o povo de Israel. O Senhor nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, de acordo com o horário que você for ver esta mensagem, o Senhor, Ele te abençoa, Ele te guarda, Ele te livra de todo mal neste dia. Então tão somente confie e não se esqueça, obedeça à palavra de Deus. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Que neste dia você possa aplicar esta mensagem na tábua do teu coração. E lembre-se, como está escrito lá em Números 23, verso 19: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele: não faria, ou falaria e não confirmaria? Eu e você podemos, por algum motivo, mentir, fracassar, mas aquele que é fiel, aquele que é digno de toda a glória, de todo louvor, ele não mente, ele é fiel. Seja todo homem mentiroso, mas Deus sempre verdadeiro. Que a palavra do Senhor possa entrar no teu coração e que você possa entender que contra Jacó não há encantamento. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Números 23, verso 23. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Podem se levantar, mas maior o que está contigo. Somente olha para o alvo e confie que o Senhor fará maravilhas na sua vida. Eu sou o diácono Ailton Bernardo. Se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Compartilhe esta mensagem. É só clicar no link aí na parte em azul. Clique, quando cair lá, vai estar escrito embaixo, inscrever-se em vermelho. É só você clicar ali, automaticamente você vai estar inscrito e vai receber as nossas notificações. Que esta palavra, vinda direto do trono de Deus para a sua vida, possa produzir em você fé, esperança, confiança e coragem. E lembre-se, não temas, tema somente ao Senhor dos Exércitos, porque o Senhor é contigo por onde quer que tu passares.